Olá, esse é mais uma Apostila Convida. Meu nome é Jorge Cruz. Eu sou Roberta Matias. E hoje a gente começa a nossa cobertura da Mostra Tiradentes, que está na 24ª edição, com uma convidada muito especial. A gente recebe a coordenadora da mostra, idealizadora e coordenadora geral do Cinema Sem Fronteiras, que é um projeto internacional de audiovisual que reúne 3 mostras anuais da Universo Produção, que é a Mostra Tiradentes, a Cine Ouro Preto e a Cine BH. Raquel Alac, muito obrigado pela presença, Raquel, muito obrigado por aceitar o convite, por disponibilizar o tempo aí durante essa cobertura, durante essa produção muito intensa desse festival. A gente vai falar sobre os desafios ao longo da entrevista. Roberta, também muito obrigado por mais um festival aí que você vai estar junto com a gente. Queria que você começasse aí as perguntas para a gente fazer um início de Mostra Tiradentes muito especial. Queria agradecer aí a presença, participação também do Apostila de Cinema aí nessa cobertura da mostra. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu vou agradecer novamente a presença da Raquel, né, inicialmente. E a gente queria, para começar, saber como é que foi idealizada essa edição da Mostra Tiradentes, como é que surgiu esse nome do tema, né, Vertente da Criação, e também quando é que vocês tiveram a certeza de que teria que ser num formato híbrido, né? Como é que foi esse primeiro momento aí de decisão? Então, a gente começa a produção do evento, assim, propriamente dito, já entrando, né, mergulhando na produção em setembro, quando a gente abre as inscrições da mostra. E 2020, todo mundo sabe que foi um ano atípico. Para se ter uma ideia, em setembro a gente estava fazendo a 15ª edição da Mostra de Cinema de Ouro Preto, a Cineop, que era um evento que estava agendado para junho. E quando a gente abriu as inscrições, a gente já abriu até para os realizadores sinalizarem, né, se topariam exibir o evento se fosse online. E Tiradentes, que acontece em janeiro, parecia um mês ainda muito distante, né? Todo mundo ainda tinha esperança de virar aí 2021, já voltando a certa normalidade do que seria presencial, né? E a gente começou a se programar para fazer um evento dentro dos protocolos atuais, né? Para quem não conhece, a Mostra de Cinema Tiradentes, ela acontece na cidade de Tiradentes Mineira, que tem apenas 5.000 habitantes. Então, assim, toda a infraestrutura do evento, ela tem que ser planejada, ela tem que entrar no IFAM, ela tem que ter aprovação, né? Quem já foi lá sabe, a gente monta 3 cinemas, né? Quer dizer, uma estrutura muito grande, que o evento recebe 7 vezes a população da cidade. Então, a gente precisa programar com antecedência, inclusive, a infraestrutura do evento. Então, todo ano a gente monta um complexo de tendas de 1.400 metros quadrados, a gente monta uma instalação na praça principal, que é a única praça lá da cidade, um cinema aí para atender até 1.000 pessoas. A gente tem a sede administrativa, ou seja, a gente leva toda a parte da programação do evento, a parte administrativa de infraestrutura, logística, enfim. Então, é um evento de grande porte numa cidade que cresceu muito, não resta a menor dúvida, em termos, né, de estabelecimentos comerciais, mas ela ainda continua a cidade bucólica, que inclusive é um cenário cinematográfico. Então, por um outro lado, é muito bacana, porque a gente tem a possibilidade de ter uma cidade que converge. Então, a gente vai lá, a gente vê o filme, a gente assenta, almoça, está falando de cinema, enfim. E a gente ficou, como que nós vamos fazer um evento, né? Se possível, chegando lá em janeiro, não puder ser presencial. A gente trabalhou com esse cenário. Então, a gente ficou trabalhando o cenário de uma adaptação de todo esse complexo que a gente instala lá, adaptado para o protocolo, né, de distanciamento social. Então, assim, o cinema da tenda, né, que é um cinema que abriga a programação, vamos dizer assim, principal do evento, que recebe 700 pessoas anualmente, né, em cada sessão, a gente estava adaptando para ser a mesma tenda, mas para 350. Enfim, entramos no IFAM, fomos andando, não, vamos fazer o evento presencial, adaptado, né, para essa nova realidade. Nós vamos atender menos gente, mas não vamos deixar de fazer lá, porque
o fato de você estar presencialmente num festival é uma coisa inegociável em relação ao digital, né? Porque o festival é um espaço de troca de conhecimento, né? De afetos, de encontros, de negócios, né? De possibilidades de você conhecer obras, filmes arriscados. Então, a gente viu nascer ali em Tiradentes coletivos cinematográficos, temos um programa de formação, várias pessoas que iniciaram no audiovisual passaram pelas oficinas de Tiradentes, enfim. Então, só o fato da gente estar presencialmente, juntos ali, é quase que uma programação paralela, né? Vamos dizer assim. Então, é muito bacana. E a gente, o tempo todo, trabalhando pela primeira vez, mas sem perspectiva de um planejamento, né? A gente fazia, vamos planejar, aí vinha, não, a gente está vendo que não está avançando. Ah, não, então não vamos fazer a tenda, vamos fazer a praça, porque é o ar livre, embora na tenda a gente tirou todo o ar-condicionado, quer dizer, muito mais seguro até do que os cinemas em funcionamento. Enfim, isso eu passei até a viver uma certa angústia, porque chega uma hora que você tem que tomar posições, você está vendendo o projeto para patrocinador, e você fica sem saber o que a gente vai ter acontecendo de fato no evento. A vantagem é que tudo que a gente programou e que nós fizemos durante 2020 e que nós conseguimos foi fazer o quê? Tudo que a gente planejou na Mostra de Ouro Preto, na Mostra CineBH, a gente conseguiu levar para o online. Então, tinha vantagem que a gente estava fazendo o planejamento da programação, que se ela não acontecesse presencialmente, ela tinha como acontecer no formato online, com exceção do cortejo, que é um cortejo abre-alas, que é uma atividade bacana aí que a gente faz em comemoração ao aniversário da cidade desde a primeira mostra. Isso realmente a gente não tinha como trazer para um ambiente digital, mas toda a programação do evento, ela deu continuidade, a gente foi trabalhando para fazer ela normalmente, se fosse presencial online, enfim, adaptando algumas situações de linguagem e também de horários, né? Porque isso realmente modifica um pouco. Mas a gente está trazendo uma programação abrangente, né? Com o mesmo conceito, com o mesmo propósito, de como se ela estivesse presencial. E aí, chega em dezembro, a cidade de Tiradentes entra na onda vermelha, ou seja, volta a estaca zero. É uma cidade que não tem rede hospitalar, tem um pronto-socorro, enfim, toda a região ali, ao entorno, são 20 cidades, dependem exclusivamente do atendimento hospitalar de São João del Rei. Então, a situação na cidade foi ficando uma situação muito complexa, né, na questão pandêmica. Até que veio uma juíza e fez uma intervenção fechando tudo, porque mesmo na onda vermelha ainda tinha bares e restaurantes funcionando. Então, começou a ficar viável, porque da praça a gente falou, então vamos fazer só da tenda a gente falou, então vamos fazer só a praça, e da praça a gente falou, vamos fazer um cine drive-in, porque o cine drive-in é permitido na onda vermelha. E não tem contato nenhum, seria uma atração, pelo menos, para a região, né, para o pessoal da cidade, enfim, até quase que como uma contrapartida para quem não tem facilidade do acesso online, não tem, às vezes, internet em casa. E aconteceu que nem o Cine Drive-In a gente vai conseguir fazer mais. Agora, nesse momento, nós vamos fazer, mas quando a cidade voltar para a onda amarela, porque a cidade não tem uma infraestrutura para atender, por exemplo, no sistema delivery. Entendeu? Então, não tem como eu deslocar a equipe, expor todo mundo. Se o momento agora, o que importa é salvar vidas e a gente tem como adaptar toda a programação no formato online. Então, a gente está vendo essa edição como uma edição especial, transitória, mas também de grandes aprendizados, de grandes desafios. E no momento que a gente precisa estar juntos, conectados, né, numa sinergia importante para a nossa cultura, abrindo o ano de 2021 e mostrando que nós estamos vivos, trabalhando para que a nossa cultura esteja viva, né? Que o nosso cinema, que retrata a nossa realidade, chegue em todas as telas. Então, é com esse propósito que a gente chega na 24ª, no formato online, no segundo momento, levando ações pontuais presenciais para a cidade de Tiradentes, e trazendo uma programação abrangente, gratuita, que todos vão poder ter acesso. Eu queria perguntar, a gente teve, né, a Cineop e CineBH em 2020 já foram online,
Então, eu queria perguntar as lições que foram aprendidas, né? Primeiro teve os adiamentos emergenciais por conta da pandemia, depois vocês buscaram ferramentas, criaram métodos para poder fazer o festival, e agora a Mostra Tiradentes chega com esse know-how dos outros festivais. Eu queria as lições, o que foi abandonado, o que foi aprimorado nessa mostra em comparação com os eventos que vocês produziram em 2020. Olha, a grande aprendizado que a gente teve, né, assim, é exatamente, primeiro, não abandonar, né, festivais, no caso, que acontece anualmente, né, que tem um calendário, que são aguardados. A gente não pode deixar interromper essa história, né? Por mais que a gente, às vezes, não faça tudo o que seria ideal, mas que a gente não deixe de ocupar esse lugar. Né, que é uma coisa, eu falo, a gente vai subindo um degrau de cada vez, vai conquistando, etc e tal, mas a gente tem que manter, aprender a manter. E a manter é estar com esse olhar atento. Então, a gente fez isso em Ouro Preto, fizemos em BH, fizemos também a edição em São Paulo, da Mostra Tiradentes São Paulo, e agora, então, essa é a nossa 4ª experiência de festival. E a gente aprendeu, primeiro, que o digital tem algumas vantagens, sem dúvida, e a gente tem que potencializar essas vantagens, a gente tem que ver que as ferramentas que a gente tem para trabalhar. Então, essa é uma das primeiras lições que eu trago para quem estiver ouvindo, né? A gente tem que usar a internet a nosso favor, né? E a gente fez isso, que é o quê? O alcance que o evento tem, a abrangência dele. Então, você não precisa mais se deslocar para participar da programação, você não precisa ir até uma cidade para presenciar o festival. E como a gente tem como bandeira a promoção do cinema brasileiro em todas as mostras, cada uma com um conceito diferenciado, mas elas são complementares, então é muito bacana a gente poder ver o cinema brasileiro, que tem uma grande dificuldade de chegar às telas do Brasil, né, que tem grande dificuldade de chegar até as TVs, ou seja, a gente tem uma produção efervescente, diferenciada, que representa a nossa identidade e, paradoxalmente, a gente não tem espaço para que essa produção seja exibida. E os festivais fazem esse papel. Então, quando a gente vê, numa mostra de Ouro Preto, a gente tendo 116 mil pessoas assistindo aos filmes, especialmente, durante 5 dias, e presencialmente a gente tem 15 mil, então por aí a gente já vê como que é o efeito multiplicador que o digital traz, né? Foram 54 países acessando a programação. Então isso realmente é um preço imensurável, assim, no sentido de ser vantajoso. Lógico, presencial, como eu disse, você tem outras vantagens que são inegociáveis, né? Que é igual um jornal impresso e um online, um livro impresso e um online, enfim. Você tem sempre as coisas boas e as coisas ruins, mas nesse aspecto da abrangência, do alcance é muito bom. E com isso a gente tem o quê? Um mercado irrestrito, porque a gente trabalha nos nossos eventos com... a gente não trabalha com limite de visualizações por filme, isso para a gente tem como meta, se eu tenho em Tiradentes uma sessão que eu consigo botar 700 pessoas, a nossa meta é que esse filme seja visto no mínimo pelo dobro de pessoas no online. Então, para a gente, quanto mais gente estiver vendo a nossa programação, o filme brasileiro, isso eu falo para muitos realizadores, olha, não deixe de ceder, de vender, de negociar o seu filme brasileiro no formato online, em qualquer festival que seja, limitando o número de acesso, porque se eu tenho 1000 pessoas assistindo meu filme, amanhã eu vou ter 2000 falando dele, entendeu? Então, assim, é um instrumento de marketing muito poderoso que você tem para usar ali. O seu filme não vai morrer naquele festival, ele só está nascendo, né? E muitas vezes os realizadores estão um pouco com essa preocupação. Então, a gente conseguiu trabalhar, lógico que a gente teve alguns filmes, uma limitação de tempo disponível do acesso, que eu acho salutar, por exemplo, no caso da Mostra Aurora, que são filmes inéditos, é a primeira edição, eles vão estar disponíveis durante 48 horas. Mas por uma estratégia, porque todos os filmes têm um debate no dia seguinte, então não é interessante que as pessoas assistam o filme, por exemplo, no domingo e só vai assistir o debate na quinta. Então, o acesso está vinculado ao debate, porque são filmes que requerem uma reflexão sobre o que está sendo visto, né? Esse é o diferencial
da Mostra Tiradentes, não só exibir filmes, não só a missão de fazer com que esses filmes cheguem ao público, mas de gerar uma reflexão sobre o que essas imagens estão nos dizendo. Então, a gente tem um mercado irrestrito, né, que você tem a possibilidade de usar o festival, entendeu? Para conseguir parceiros, para o seu filme chegar nas outras telas de outros países, né? Enfim, para programadores internacionais, enfim, que geralmente vão até Tiradentes, estão lá presencialmente, para conhecer esse filme exatamente porque eles não chegam em outros mercados. A outra questão da vantagem é que a gente também tem um conteúdo compartilhado, ou seja, todos os debates a gente faz, automaticamente eles estão gravados, compartilhados nos nossos canais. Então, se você está trabalhando no horário do debate, você não tem como ver, você automaticamente vai ter acesso através do nosso canal do YouTube. E os debates que a gente promove, muitas vezes, são referências de pesquisas acadêmicas. Então, a gente tem uma demanda gigante de atender, tanto através do catálogo do evento, que também vai estar disponível digitalmente, quanto essas demandas de estudante, de pesquisa, de temas, enfim. Então, esses conteúdos passam a ficar automaticamente compartilhados num custo muito mais barato do que se eu tivesse presencialmente, contratando equipes, fazendo edição, etc. e tal. E a outra grande vantagem são os dados e as estatísticas que a gente consegue, né, mensurar através do digital. Então, eu costumo comparar isso. Você tem um outdoor que você contrata, você põe ele na rua. Você não sabe quem vê, quantas pessoas que veem, qual que é o perfil dessas pessoas que estão vendo. Você está num ambiente online, você sabe de onde que vêm os acessos, né, e minimamente um perfil básico dessa pessoa, da idade, né, do sexo, da origem desse acesso, enfim. Então, esses dados são muito importantes para a gente poder, inclusive, trabalhar a própria venda do projeto, né? Porque às vezes você tem um patrocinador e fala, eu quero um público entre jovem, e aí eu não tenho um dinheiro do projeto, por exemplo, para contratar uma pesquisa na cidade de Tiradentes, que é caro, é no mínimo R$50 mil, né? E você tem no ambiente online dados estatísticos, né? Como eu disse, 116 mil pessoas literalmente visualizaram. E a gente sabe quem viu o filme até o fim, quem viu pela metade, quem viu no início. Então, assim, a gente tem uns dados preciosos, entendeu? Que podem servir de balizamento, inclusive, para a gente defender o cinema brasileiro. Raquel, agora eu acho que voltando um pouco até a própria missão da Universo Produção, a gente pode entender, né? Nós da Apostila temos um especial apreço pela relação entre a sociedade e o cinema. E a gente entende tanto a Mostra Tiradentes quanto o Cine Ouro Preto uma estreita relação com a cidade mesmo, né? A partir do momento em que a mostra chega até a cidade meio que se vira para a mostra, né? Também. Então, é claro que isso acontece com BH também, mas BH é uma cidade grande, é uma outra relação, acho que, de espaço e de tempo e de afetividade mesmo com a mostra, eu acho, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais, você começou já a falar na primeira pergunta, né? Mas falasse um pouco mais sobre essa relação estreita entre a Mostra Cine Ouro Preto e a Mostra Tiradentes com as cidades, né? Então, a gente tem um programa, né, assim, que integra a mostra, que chama Mostra Valores, que é um recorte da programação, e a gente tem aqui em Belo Horizonte uma mostra que chama Cidade em Movimento, porque, como você disse, Belo Horizonte é uma capital, então, assim, a gente tem que trabalhar de uma outra forma. Quando você chega em Tiradentes e Ouro Preto, realmente a cidade abraça o evento, eu falo, as cidades viram um cenário mesmo, de fato, porque a gente está ali andando na rua, né, leva milhares de turistas, então tem toda uma convergência também que favorece a projeção da cidade, que favorece a economia local, né, que gera empregos, enfim, e são programações que também favorecem a população de cada cidade. Em Belo Horizonte, a gente criou uma mostra que chama Cidade em Movimento, que são filmes selecionados de pessoas que não precisam ser, vamos dizer assim, profissionais, né, podem ser amadores, que fizeram filmes sobre a cidade de Belo Horizonte ou da Grande BH, né, porque a relação também com as cidades ao entorno é importante. Então, Contagem, Betim, Sabará, Santa Luzia, Nova Lima, enfim, que a gente chama de Grande BH.
E é uma mostra que tem gerado um sucesso imenso, porque geralmente são filmes que elas retratam comunidades, problemas, soluções, enfim. A gente já teve filmes, por exemplo, sobre ocupação, e a cada sessão, a gente gera uma discussão sobre aqueles filmes, trazendo essas temáticas de uma cidade urbana, né? Assim, de uma grande cidade, de uma capital, que muitas vezes não são debatidos, né? Ou que são debatidos só focado naquela comunidade ou na periferia, né? Que é muitas vezes um problema de esgoto, de água, um problema de escola, de educação, enfim. E esses filmes, cada vez mais, têm ganhado uma notoriedade, porque eles trazem... É muito bom a gente se ver, né? Se reconhecer nessas imagens. E em Tiradentes e em Ouro Preto, a gente faz uma mostra valores, que é para quê? Destacar pessoas, personalidades, projetos, ações que também valorizam a cidade. Então, dando alguns exemplos, a gente fez, por exemplo, em Ouro Preto, na Mostra Valores, a gente produziu um filme durante o evento sobre a Feira de Pedra Sabão, que é uma feirinha antiga da cidade, entendeu? Que já foi palco de várias discussões, porque vira e mexe, querem tirar ela da onde que ela está, entendeu? Mudar, enfim, até com o intuito de oferecer novos espaços, mas que os feirantes não querem, né? E aí a gente fez um curta mostrando um outro lado da feira que muitas vezes as pessoas não conhecem, que é onde que vem a matéria-prima do Pedra Sabão, né, que é de um distrito de Ouro Preto, como que passa de geração em geração, enfim. Em Ouro Preto, em Tiradentes, nós destacamos, por exemplo, o Lar Abrigo Tiradentes, que é um lar muito querido de toda a população, que muitos, não só idosos, mas muitas pessoas que são abandonadas vão para esse lar. Então, nós fizemos um filme mostrando, porque é uma entidade que vive de doação, a mesma coisa a gente fez com a PAI, fizemos com o Corpo de Bombeiros Voluntários, fizemos, e aí a gente faz exposição, a gente faz filme, a gente coloca essas pessoas como protagonistas. Fizemos uma vez um projeto em parceria com a Associação Empresarial, que chama Histórias para Contar, trazendo os ofícios da cidade, né? Seja ele do doce, seja ele do artesanato, do ferro, enfim. Então, é uma forma que a gente tem também de agradecer o acolhimento que a gente recebe todo ano. E fazemos também como que se diz, um trabalho todo na área empresarial, porque para a gente manter o evento, né, todo ano, entendeu? A cidade tem que acompanhar, né? Os aprimoramentos têm que acontecer. Então, a gente começa o evento, por exemplo, numa lona de circo em Tiradentes. Hoje a gente tem uma tenda estruturada, climatizada, com um projeto cenográfico, enfim. Porque à medida que a gente vai recebendo as pessoas, elas também vão exigindo segurança, conforto, qualidade. E as três cidades respondem muito bem. A gente começa a mostra em Belo Horizonte, recuperando um espaço público que foi cinema em 1945. E essa edificação estava abandonada e invadida. A gente não só conseguimos trazer os invasores para serem grandes aliados do evento, que muitas vezes morador de rua, lavador de carro, como a gente conseguiu recuperar o cinema, devolver a carcaça, fizemos 30% do que seria a obra e depois conseguimos um parceiro para entregar definitivamente a obra para a cidade. Então, realmente, a gente tem essa missão de estar deixando um legado, né? E aí, como a gente já tem um histórico grande, acho que já são 50 mostras, se a gente for somar, tem esse legado importante, mas a gente realmente acaba sendo não vou dizer nem que é obrigação, porque a gente faz por prazer, mas passa a ser um dever, né? Então, a gente já levou, por exemplo, a Tiradentes, deixamos um cinema em parceria com o SESI, um centro cultural, funcionando permanentemente. Como o evento acontece no mês de janeiro, é férias, a gente faz uma programação depois na escola, né? Porque lá tem uma escola estadual, tem escolas rurais, algumas municipais, a gente faz sessões em escola, com debate, enfim. Então, é um movimento permanente, é um programa que, mesmo a gente estando ali focado, né, no número de dias, a gente realmente tem essa missão de estar o ano todo presente. Você tocou num assunto muito interessante, que é essa defesa do patrimônio histórico, que é outra marca também dos festivais, né, da Universo. E
E nesse contexto agora, como manter parte desses objetivos, tanto de defesa do patrimônio histórico, quanto da difusão do audiovisual brasileiro naquele território, né, que é uma expectativa dos moradores da região em receber, e o peso também que acabou, né, a parte turística de Tiradentes sofrendo com essa migração para o online, e se há também uma expectativa que nos próximos anos, com essa difusão maior do online, cria esse ambiente, essa sensação, essa vontade de mais pessoas se deslocarem para Tiradentes quando for presencial, né? Nós aqui esperamos que ano que vem nos encontremos, todos nós, em Tiradentes, mas como manter essa relação de Tiradentes ser, mesmo online, um pouco de Tiradentes presencial, algumas ferramentas que foram pensadas com esse objetivo. Raquel, eu acho que eu vou juntar a minha na dele, porque eu acho que tem uma relação também, as duas perguntas, né? Porque eu queria que você falasse um pouco sobre o duplo projeto educacional da mostra, né? Porque além de ter um projeto de fazer, de certa maneira, uma vitrine para novos realizadores, né? Tem muita gente que surge da Mostra Tiradentes, por exemplo, também tem uma certa formação de espectador, né? Tanto através da mostra jovem, da mostrinha, mas também da mostra na praça. Então, acho que as duas respostas, de alguma maneira, elas se relacionam. Sim, então, a gente tem... a grande questão do digital, que a gente sempre pensou desde o início, era exatamente isso, como nós vamos humanizar nosso conteúdo e vamos fazer com que as cidades estejam dentro deles. E a primeira coisa que a gente pensou, não só nas imagens das cidades, né? Eu falo isso porque nós vamos fazer em Tiradentes um pouco do que a gente fez em Ouro Preto e BH, porque realmente a cidade está sofrendo, né, com a pandemia, porque é uma cidade histórica, né? A cidade hoje, eu falo que virou uma cidade-evento. Então, começa com a Mostra Tiradentes, depois vem Março Fotografia, vem Semana Santa, vem teatro, vem... Então, assim, são 3 eventos hoje, assim, de médio e grande porte, que dão essa sustentabilidade, né, para a cidade, que atrai turista, enfim, e a cidade... E que projeta o tempo todo, né? Porque eu estou aqui falando, o nome da cidade está no nome do evento. Como você disse, quem não está lá, né, não vai estar lá esse ano, vai criar mais desejo de estar na próxima edição, em breve. Que a coisa que a gente mais recebe é isso, nós não estamos lá, mas o ano que vem nós estamos. Então, assim, o que a gente está trazendo? Então, a primeira coisa é manter as parcerias, as nossas conexões. Desde o primeiro momento que a gente pisou em Tiradentes, a gente teve o apoio de lideranças comerciais, né? A cidade tinha poucos hotéis. Hoje, quando nós chegamos lá, tinham 500 leitos. Hoje tem 5.000, entendeu? Então, 10 vezes mais, assim. É uma situação que é super importante ter tido esse acompanhamento. Nós vamos trabalhar com as pousadas e restaurantes com a mesma parceria como se a gente estivesse presencialmente, ou seja, nós vamos estar divulgando elas no nosso site. Nós fomos para lá esse fim de semana coletar depoimentos das pessoas falando, olha, gente, vocês não vão estar aqui, mas Tiradentes está te aguardando de portas abertas, ou seja, nós estamos colocando esses moradores, comerciantes, como protagonistas do evento, para projetar a cidade. Estamos mantendo no nosso site, vamos manter no nosso catálogo, vamos mandar um kit para eles se sentirem abraçados e fazendo parte, porque através desses estabelecimentos, certamente a gente vai estar atendendo uma série de moradores de presença. A outra questão é que a gente está fazendo a performance que a gente faz todo ano na abertura, apresentando a temática do evento. A gente gravou ela toda de Tiradentes, trazendo, criando uma associação, e aí não vou falar muito, porque vai ser um pouco de surpresa, mas criando uma associação da temática Vertentes da Criação, com a criação que a cidade produz através de várias personalidades que nasceram e que desenvolvem, trabalham com artesanato, enfim. O que essa criação vai também estar, vai estar dialogando, a gente vai estar projetando um pouco, que vai também gerar mais curiosidade para quando as pessoas chegarem em Tiradentes querer conhecer esses personagens, esses profissionais, enfim, que fazem parte da história da cidade.
E, de uma certa forma, no caso de Tiradentes, a gente estabeleceu um compromisso de levar para lá uma atração, que, como eu falei, o Cine Drive-In, que eu acho que é uma atração que vai ser uma surpresa para as pessoas, né? A gente não tem essa cultura do drive-in no Brasil, ela era uma cultura dos anos 60, 70 nos Estados Unidos, depois veio, e ela ressurge agora com essa questão da pandemia como uma alternativa, e acho que vai ser um grande programa, né? Assim, para quem mora na cidade e ao entorno dela, está participando. Então, de uma certa forma, a gente vai estar no segundo momento lá, breve, eu espero que em breve, assim que mudar de onda, com uma exposição na praça também, levando um pouco do que a gente está fazendo no digital para lá. Então, vocês, na nossa identidade visual, tem a cidade de Tiradentes, nós estamos fazendo uma exposição no nosso site, recordando todos os anos, né, mostrando exatamente a estrutura, trazendo um pouco essa nostalgia, né, de como que é para a gente sentir essa saudade mesmo e valorizar cada vez mais o afeto, o abraço, o amor, né, o estar junto, o estar trabalhando, entendeu? Lutando pelos mesmos propósitos, e nesse caso, pelo que é produzido no Brasil. Então, a gente vai ter oportunidade de ter e sentir a cidade em todos os sentidos, né? Quem apoia o evento, quem é a população que participa. E a gente vai fazendo um trabalho, por exemplo, eu faço desde um trabalho de conseguir uma fibra ótica para o Centro Cultural e Visual, já pensando num online, né? Que vai favorecer o ano inteiro os eventos que vêm posteriormente, até a escola estadual, que sempre nos abrigou com as oficinas. Então, a parte das oficinas, a gente tem um número de vagas destinado aos moradores, enfim. A gente tem aí, unindo com essa questão da formação, a gente sempre teve a preocupação, desde a primeira mostra, foi o primeiro festival no Brasil a oferecer na sua programação um programa de formação. Então, foi o primeiro evento a ter oficinas. Eu venho de uma escola, primeiro, sou da área de comunicação, mas o evento que eu criei, o primeiro evento que eu criei, que chamou Ação Global, que eu trabalhava no SESI, eu sempre vi a importância de você trabalhar as comunidades, trabalhar a questão social e trabalhar a formação como uma questão vital para você desenvolver uma indústria. Né? Então, eu venho dessa escola de unir o social a tudo que se faz. E não tem como a gente falar de indústria audiovisual sem investir em formação. Né? Não tem como eu falar assim, olha, aqui em Minas Gerais a gente tem uma indústria efervescente. Não, a gente ainda tem muito déficit no Brasil inteiro. E agora, na pandemia, a gente está vendo uma mudança nessa questão dos recursos humanos, porque aquele que era técnico, que perdeu o emprego, às vezes migrou, às vezes não. Quando a gente começou a fazer esse trabalho de buscar as equipes, eu estava com dificuldade de conseguir técnicos de projeção, de som, de luz, técnicos que trabalham com a gente normalmente, carregador, um foi ser motoboy, o outro foi ser abrir o seu negocinho ali na vendinha, o outro. Então, assim, a gente está vendo essa grande perda e movimentação também de recursos humanos. Então, mais do que nunca, a gente tem que estar atento à questão da formação. A gente tem nas 3 mostras o programa de formação, com oficinas, workshops, masterclass, cada um tem um perfil diferenciado, então é complementar, a gente está oferecendo 10 oficinas, mas a gente tem a mostrinha, a gente tem a mostra jovem, e temos também a mostra formação, porque a gente sempre teve em Tiradentes a presença da juventude muito forte. Né? Esses jovens vão para lá, e eles vão para lá e têm a oportunidade de, muitas vezes, descobrir ali uma luz no futuro da sua formação. Então, quantos depoimentos que a gente tem de pessoas que... Eu vou dar até um do Gabriel Martins, que é nosso cineasta aqui mineiro, da Filmes de Plástico, eu gosto sempre de usar, porque ele vai a primeira vez, ele tinha 9 anos, vai em Tiradentes passar um fim de semana com os pais. E aí tinha uma oficina que ela durava um dia, que era uma oficina para crianças entre 7 e 9 anos, que chamava Brinquedos Óticos, dado pelo Cineduc. E ele fez essa oficina e ficou alucinado, foi na mostrinha, ficou alucinado, enfim. E ele pede o pai e a mãe para voltar no fim de semana seguinte, porque a gente em Tiradentes são 2 fins de semana.
E ele conta que foi a partir daí, com essa idade, que ele falou, eu quero fazer cinema. Né? E está aí com uma carreira brilhante. Foi a Filmes de Plástico, inclusive, foi nossa homenageada em 2019, fazendo 10 anos. A mesma coisa, a gente viu o André Novaes, que também faz parte, pessoas estreando, e a gente estamos atentos a essa nova formação, essas pessoas que estão surgindo. Por isso que, inclusive, a gente cria a Mostra Aurora, que é uma mostra dedicada a realizadores que não precisam ser jovens. A gente já teve filme ali, né, com pessoas que tinham 80 anos, mas que estão no início de carreira. Ou seja, filmes que nunca passaram no Festival de Brasília, que nunca passaram em Gramado, que nunca passaram na Mostra, no Festival do Rio, não tinham espaços, porque são filmes independentes, são filmes de baixo orçamento, são filmes para quem está começando a carreira, e virou hoje uma das mostras mais aguardadas, né, na programação do evento. E isso é um olhar atento para a formação. Raquel, com essa sensibilidade toda que você adquiriu ao longo desses 25 anos aí de universo, os realizadores que você acha que estão aí para despontar no cenário nacional, acompanhando também as últimas mostras? Olha, para os próximos eu não sei, assim, a gente está nesse atento, porque é sempre importante eu acho que até a própria definição da temática de cada ano, ela parte realmente de uma observação aí dos últimos 3, 5 anos. A gente não surge com uma temática, com uma proposta de reflexão, sem estar observando quem está na cena. Só que mudou muito, né? Então, assim, a Mostra Tiradentes, ela presenciou aí o nascimento dos coletivos de cinema. Né? Então, aqui em Minas, a Teia, em Pernambuco, o Alumbramento, a Filmes de Plástico, outro coletivo. Homenageamos agora, aí em São Paulo, o coletivo da Juliana Rojas, do Marco Dutra, me fugiu um nome aqui agora, Filmes do Caixote. Então, assim, isso tudo são pessoas que tiveram a Mostra de Cinema Tiradentes como escolas. Né? A Mostra Aurora, por exemplo, a gente viu aí, né, desses coletivos, Guto Parente, enfim, o Adirley Queiroz, que eu acho que é uma grande revelação, assim, eu acho que ele não vou dizer que ele tem um futuro brilhante, não, porque ele já tem um presente brilhante, mas eu espero que ele estoure. Então, assim, Bruno Safad, ele ganha o primeiro Aurora, depois ele ganha o Brasil Cinemundo, o primeiro projeto, enfim. Então, são carreiras que estão sendo consolidadas, né? Trajetórias que a gente está acompanhando, que eu falo são filhos de Tiradentes, com muito orgulho, porque realmente foram apostas que a gente fez. E o cinema é um pouco essa caixinha de surpresa, né? A gente faz, as pessoas que fazem filme, estão ali fazendo filme, eu falo, ninguém está fazendo filme para ficar na prateleira. Todo mundo quer que o filme circule, quer notoriedade, quer reconhecimento, quer ver os filmes chegando nas telas de cinema, enfim. Então, tem muitos realizadores, eu não vou conseguir lembrar todos, mas eu acho que eu citei alguns, aí tem o Felipe Bragança, enfim, tem a turma aí toda da Luana Melgaço, tem uma filmografia aqui em Minas muito forte que surgiu na cena em Tiradentes. A gente está presenciando, a gente teve uma presença forte de Alagoas, esse ano vamos ter aí da Bahia, da Amazonas, de Sergipe, da Paraíba, enfim. Então, realmente é um time muito forte de audiovisual que a gente está presenciando aí essa carreira que eu espero que seja duradoura. Obrigado pela presença. Bom, o papo estava tão bom, né, que a gente nem sentiu o tempo passar e a nossa sala com a Raquel Alac foi encerrada, então a gente está encerrando a entrevista aqui sem ela, mas queria agradecer muito a presença dela, a disponibilidade. Foi uma entrevista incrível, a gente abre com chave de ouro a nossa cobertura da Mostra Tiradentes. A gente vai ter textos diários, né, a gente chama de críticas apenas pro forma, né, porque são textos que dialogam com as obras, então, a partir do dia 23, que é quando começam as exibições, a gente vai publicar novos textos, já tem vários filmes com crítica lá na apostila, então a gente vai lançar a nossa apostila do evento junto com a entrevista com a Raquel, então você já pode ir lá em apostiladocinema.com.br, que já tem em destaque a nossa cobertura de Tiradentes. Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, porque vai ter muita coisa boa vindo aí pelos próximos dias sobre a mostra. Se você está ouvindo pelo Spotify, segue o nosso feed, porque a gente também publica
todo o nosso conteúdo em vídeo, também em áudio pela plataforma. Roberta, muito obrigado, bem-vinda aí a Tiradentes, a mais uma cobertura de festival. Queria que você falasse aí dessa sua palavra final na nossa entrevista. Não, eu quero agradecer a Raquel, né? Ela foi super generosa, o bate-papo foi realmente incrível. Dizer que eu estou feliz em cobrir Tiradentes, né, com você, Jorge, e acho que a apostila começa aí o ano com o pé direito. Então, é isso, para vocês acompanharem os textos, os vídeos que a gente vai fazer. Tem algumas surpresas aí. Muitas surpresas, a gente espera que a gente faça jus ao tamanho e à importância da Mostra Tiradentes. Então é isso, seja bem-vindo à cobertura da 24ª Mostra Tiradentes na apostila de cinema. A gente se vê aí diariamente na nossa plataforma, nos nossos canais. Esse foi mais uma apostila com vida e até a próxima. Até.